A noite em que o mundo de Vivian Ashford desabou não chegou com gritos ou portas batendo. Chegou com o clique frio de uma caneta Montblanc. Preston Ashford, o homem que ela amava há 4 anos, deslizou uma pilha de documentos pela mesa de mármore. O cheiro de tinta fresca ainda estava presente neles. O cheiro da traição. Ele nem sequer olhou para a barriga dela, onde os filhos deles cresciam sob o tecido fino do suéter. Vestindo um terno Tom Ford, com o cabelo perfeitamente penteado com gel, ele parecia um magnata do mercado imobiliário fechando um negócio milionário, não um marido terminando um casamento. "Estou indo embora, Vivian", disse ele com voz monótona, como se tivesse ensaiado centenas de vezes. "Bianca e eu vamos nos mudar para Miami. É melhor assim. Melhor para ele, melhor para seu império em ascensão, melhor para a modelo ruiva de 24 anos que o fazia se sentir poderoso." Vivian sentiu a sala inclinar-se. O chão parecia deslizar sob seus pés. Era como se toda Manhattan tivesse acabado de tremer. Ela sussurrou com a voz trêmula. "Estou grávida, Preston." Ele nem piscou. "Então lide com isso." "Ou não, não é mais problema meu." Sua respiração se quebrou como vidro. O homem que costumava beijar sua testa todas as noites, agora não se dava ao trabalho de olhar nos olhos dela. O homem que antes a abraçava quando ela estava com dor no coração, agora olhava para o relógio PC Philippe, impaciente para ir embora. Quando as portas do elevador se fecharam atrás dele, a cobertura mergulhou em silêncio. Apenas o som de seus batimentos cardíacos permaneceu, instável, irregular, em pânico. Ela se agarrou à borda da mesa, lutando contra a tontura que subia em seu peito. Estresse, choque, medo, tudo isso se chocando até que ela não conseguia mais respirar. Seu médico a havia alertado. Seu coração não aguentava choques como esse. Ela cambaleou em direção à porta, desesperada por ar, desesperada por qualquer coisa que não fosse esse vazio sufocante. Lá fora, na Quinta Avenida, as luzes ficaram embaçadas. A cidade girava. Sua visão escureceu. Passos passavam. Ninguém parava. Seus joelhos cederam bem em frente ao Plaza Hotel. E pouco antes de ela cair no chão, mãos fortes a seguraram. Olhos cinza-aço frios a fitavam, com aroma de cedro e noite de inverno. Ela não sabia quem era aquele homem. Ela não conhecia o nome Marcus Kensington, o nome que fazia todo o submundo de Nova York se curvar. Ela não sabia que o chefe da máfia mais poderoso da Costa Leste estava prestes a mudar completamente seu destino. Se você quiser saber o que acontece a seguir, clique em curtir para apoiar o canal. Compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que adore histórias profundamente emocionantes. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder a próxima parte. Marcus Kensington não estava acostumado a hesitar. Em 20 anos governando o submundo de Nova York, ele dava ordens sem explicar, agia sem questionar. Mas naquela noite, com aquela mulher desconhecida imóvel em seus braços, algo o fez parar. Ela era assustadoramente leve, magra, pálida. Sua pele estava fria como a neve de dezembro. Ele podia sentir os batimentos cardíacos dela através do tecido fino do suéter, fracos, irregulares, como um pássaro prestes a quebrar as asas. Victor Vulov, guarda-costas leal de Marcus há 15 anos, correu para o seu lado. O rosto do russo ficou tenso ao ver a cena. "Chefe, temos uma reunião com a família de Chicago em 40 minutos. Marcus não respondeu. Ele levantou Vivian, com um braço apoiando suas costas e o outro sob seus joelhos. Ela não pesava quase nada, como se a vida tivesse drenado tudo dela há muito tempo. "Prepare o carro", ordenou Marcus, com uma voz que não admitia discussão. "Mount Sinai, ala privada." Victor abriu a boca, pronto para dizer algo sobre a reunião, sobre a espera do chefe de Chicago, sobre os milhões de dólares em jogo na mesa de negociações. Mas um olhar de Marcus o silenciou. O Mercedes Maybach, preto brilhante, deslizou até o meio-fio como uma fera de caça. Marcus entrou, ainda segurando Vivian com força contra si. Ela soltou um gemido fraco, a cabeça inclinada em seu peito, os dedos instintivamente agarrando sua lapela, como se estivesse segurando a única coisa que lhe restava. "Ande", disse Marcus ao motorista. O carro mergulhou na noite. As luzes de Manhattan se espalhavam pelas janelas. Marcus olhou para o rosto da mulher desconhecida. Lágrimas ainda escorriam por suas bochechas, endurecendo com o frio. Seus lábios estavam azulados. Sua respiração era superficial e rápida. Seu telefone continuava vibrando. "Victor, Chicago. Chamadas urgentes do Império." Ele correu. Marcus desligou o telefone. "Chefe." Victor sentou-se no banco da frente e se virou. Preocupação em seu rosto.
A família de Chicago não ficará satisfeita. Eles voaram de Adi. Marcos interrompeu com voz fria como aço. Tudo. Adi, tudo. Victor ficou em silêncio. Em 15 anos servindo Marcus Kensington, ele nunca tinha visto seu chefe cancelar uma reunião por ninguém. Mesmo quando a mãe de Marcus morreu, ele apareceu na mesa de negociações na hora certa. Mas hoje à noite, por uma estranha que desmaiou na calçada, Marcus Kensington estava deixando todo o seu império de lado. O Monte Sinai surgiu da escuridão. A ala privada a que Marcus se referia não aparecia em nenhum mapa. Era para pessoas cujas identidades eram segredos e cujas vidas podiam ser compradas com dinheiro. Os médicos correram assim que o carro parou. Eles não perguntaram o nome da paciente. Não perguntaram quem Marcus era para ela. Eles apenas trabalharam rápido, profissionalmente, em silêncio. Vivian foi colocada em uma maca e levada para a sala de emergência. Marcus seguiu com seus passos longos, passando por enfermeiras que tentavam bloquear seu caminho. Senhor, você não pode. Eu posso. Marcus não diminuiu o passo. E ficarei aqui até que ela esteja estável. As portas da sala de emergência se fecharam. Marcus ficou do lado de fora, olhando pela pequena janela. Os médicos estavam trabalhando. As máquinas apitavam. Uma linha 4 foi fixada no braço de Vivian. Victor ficou ao lado dele, observando silenciosamente seu chefe. Quem é ela? Perguntou ele baixinho. Marcus não respondeu, porque ele também não sabia. Ele só sabia uma coisa. Os olhos dela, no breve instante antes de desmaiar, refletiam um tipo de dor que ele reconhecia. A dor da traição, a dor de ser abandonado, a mesma dor que ele carregava há 8 anos. E por alguma razão que ele ainda não conseguia explicar, Marcus Kensington decidiu que naquela noite não iria deixar aquela mulher sozinha. Às 2 horas da manhã, o corredor do hospital estava vazio como um cemitério. Marcus sentou-se em uma cadeira de plástico dura, cotovelos apoiados nos joelhos, olhos cinzentos fixos nas portas da sala de emergência. Victor estava a alguns passos de distância, com o telefone colado ao ouvido. Ele falava em russo em voz baixa e urgente. Comandos curtos, perguntas incisivas. A rede de inteligência da organização estava funcionando a todo vapor. 10 minutos depois, Victor encerrou a ligação. Seu rosto estava estranhamente pálido. Chefe. Marcus ergueu os olhos. Ele soube imediatamente que algo estava errado. Viktor Volkov era o tipo de homem que havia testemunhado os piores horrores do submundo sem sequer um tremor em sua expressão. Mas naquele momento, havia algo em seus olhos que parecia inquietação. Descobri quem ela é. Marcus levantou-se alto e imponente em seu terno preto. Fale. Victor engoliu em seco. O nome dela é Vivian Ashford, 27 anos. Sem emprego, sem bens em seu nome, sem plano de saúde. Marcus franziu a testa. Ashford. O nome ressoou em sua mente como um alarme. Ela está casada há 4 anos, Victor continuou, sua voz desacelerando como se pesasse cada palavra. O marido dela é Preston Ashford. O mundo parou. Marcus ficou ali, imóvel como uma pedra. Aquele nome, o nome que ele havia gravado em sua memória por 8 anos. O nome que ele jurou nunca esquecer, até o dia em que fechasse os olhos para sempre. Preston Ashford. A memória o atingiu como uma onda gigantesca. 8 anos atrás, Marcus tinha 28 anos e estava construindo seu império a partir das cinzas que seu pai havia deixado para trás. Preston Ashford era um parceiro de negócios, um jovem corretor imobiliário com um sorriso encantador e promessas que soavam doces. Eles trabalharam juntos em um grande negócio, um projeto que poderia mudar o equilíbrio de poder ao longo da costa leste. Mas Preston tinha seus próprios cálculos. Ele vendeu informações a um rival. Ele vazou a agenda de viagens de Marcus para pessoas que queriam vê-lo morto. Ele armou a armadilha perfeitamente e saiu ileso com milhões no bolso. E Daniel, o irmão de 22 anos de Marcus, que por acaso estava lá naquela noite de embarque, pagou com a vida. Marcus ainda se lembrava disso com uma clareza brutal. Tiros rasgando a escuridão, o cheiro de pólvora e sangue. Daniel estendido no concreto frio, os olhos ainda abertos, a boca ainda tentando dizer o nome de Marcus. Marcus segurou o irmão nos braços e sentiu o calor deixá-lo a cada segundo. Daniel morreu em suas mãos e Preston Ashford desapareceu como se nunca tivesse existido. Marcus procurou por ele durante 8 anos. Preston mudou de setor e passou os últimos 7 anos construindo seu império na Europa para ficar fora do radar de Marcus. Ele só voltou para Manhattan há 6 meses, escondido atrás de uma fachada legal, como um magnata do mercado imobiliário celebrado pela alta sociedade. Mas Marcus não esqueceu. Marcus nunca esqueceu. Chefe, disse Victor baixinho, trazendo-o de volta ao presente.
Marcos cerrou os punhos. Seus dedos ficaram brancos. A raiva correu por suas veias como lava vulcânica, mas por fora ele permaneceu frio como gelo. Era isso que tornava Marcus Kensington assustador. Ele não explodia, ele queimava tudo em silêncio. Preston Ashford, repetiu Marcus com a voz baixa, o grunhido de um predador. E sua esposa está deitada ali. Victor assentiu. Pelo que sei, Preston pediu o divórcio hoje à noite. Ele a deixou por uma modelo chamada Bianca Moretti. Eles estão a caminho de Miami. Marcus olhou pela pequena janela para a sala de emergência. Vivian estava deitada ali, pequena e frágil entre máquinas e tubos intravenosos. Uma mulher que Preston havia jogado fora como lixo. Uma mulher grávida do homem que matou o irmão de Marcus. Um pensamento passou por sua cabeça. Talvez isso fosse o destino. Talvez essa fosse a chance pela qual ele esperava há 8 anos. Descubra tudo sobre Preston, disse Marcus, com a voz desprovida de emoção. Seus bens, suas empresas, seus sócios, sua amante, tudo o que ele esconde. Quero saber o que ele come, onde dorme, como respira. Victor assentiu e se virou. Victor, ele parou. Marcus manteve os olhos fixos na sala, mas sua voz carregava o juramento das trevas. Desta vez, ele não vai escapar. Uma luz branca penetrou pelas pálpebras de Vivian. Ela sentiu o cheiro de antisséptico antes de entender onde estava. Sua cabeça latejava como se estivesse sendo rachada por um martelo. Sua garganta estava inflamada e ardendo. Seu corpo inteiro parecia pesado, como se alguém tivesse derramado chumbo em seus ossos. Ela piscou uma vez, 2 vezes. O teto branco e austero lentamente entrou em foco. Um bip constante soava perto de seu ouvido. Uma intravenosa estava presa com fita adesiva nas costas de sua mão. Um hospital. Ela estava em um hospital. A memória a atingiu como uma enchente. Preston, papéis do divórcio, Bianca, Miami. Lide com isso. Não é mais problema meu. Vivian se sentou de repente com o coração batendo fora do ritmo, o pânico apertando seu peito. Mas imediatamente percebeu que não estava sozinha. Um homem estava sentado na cadeira ao lado de sua cama, cabelo preto e alto. Um terno escuro amarrotado, como se ele tivesse passado a noite toda ali, e olhos cinzentos e frios como aço fixos nela. Vivian recuou, batendo as costas na cabeceira da cama. Quem é você? Perguntou ela, aterrorizada. Onde estou? O que está acontecendo? O homem não se apressou em responder. Ele se levantou lentamente, mantendo distância, como se não quisesse assustá-la ainda mais. Você desmaiou na calçada da 5ª Avenida, disse ele com voz baixa e controlada. Eu a trouxe para cá. Você está segura. Segura. A palavra soou como uma piada amarga. Vivian não sabia mais o que significava estar segura. A porta se abriu. Uma mulher de meia-idade com um jaleco branco entrou. Uma enfermeira atrás dela. Seu rosto estava sério, mas não hostil, carregando a compostura experiente de alguém acostumado a casos difíceis. Senhorita Ashford, sou a doutora Rachel Coleman, ela disse aproximando-se da cama. Você passou por um choque cardíaco grave. Nós a estabilizamos, mas há algumas coisas que você precisa saber. Vivian sentiu seu sangue gelar. Ela sabia. Sabia que algo terrível estava por vir. A doutora Coleman a observou cuidadosamente. Você sabia que estava grávida? Vivian acenou com a cabeça fracamente. Eu sabia. Eu descobri no final do meu 1º trimestre, mas tinha muito medo da reação do Preston para contar a ele. Até recentemente. A médica respirou fundo. Senhorita Ashford, o ultrassom mostra que você não está grávida de um bebê. Você está grávida de 3. A sala girou. Vivian tinha certeza de que tinha ouvido mal. 3 bebês. Sim, trigêmeos. A doutora Coleman fez uma pausa, dando tempo para ela assimilar a informação. E com sua condição cardíaca, esta é uma gravidez extremamente perigosa. Vivian balançou a cabeça, lágrimas escorrendo, antes que ela pudesse contê-las. Não, isso não pode ser. Eu não posso. Eu não posso. Sua doença cardíaca congênita já torna uma gravidez única de alto risco. Continuou a médica gentil, mas incapaz de esconder sua preocupação. Com 3, seu coração terá que trabalhar muito mais do que o normal. Qualquer choque emocional pode colocar você e os bebês em perigo. 3 crianças, 3 pequenas vidas crescendo dentro dela. E Preston, o pai deles, tinha ido embora sem nem mesmo olhar para trás. Vivian sentiu seu mundo desabar pela 2ª vez em menos de 12 horas. Ela não tinha casa, dinheiro, seguro, ninguém. E agora ela tinha que enfrentar sozinha a gravidez mais perigosa de sua vida. Um soluço rasgou sua garganta, irregular e desesperado. Ela cobriu o rosto com as 2 mãos, os ombros tremendo em ondas.
A dor rasgou seu peito, pior do que o choque cardíaco que a trouxe até aqui. Então ela sentiu uma mão quente e firme pousar sobre as suas com gentil firmeza. Vivian olhou para cima através das lágrimas. O homem desconhecido estava ao lado de sua cama, segurando sua mão. Seus olhos cinzentos não eram mais frios. Havia algo neles que ela não reconhecia. Ou melhor, algo que ela não ousava acreditar. Você não está sozinha, disse ele com voz baixa e segura. Eu estou aqui. Vivian olhou para ele, perdida na tempestade que a engolia. Por quê? Ela sussurrou com a voz embargada. Por que você está me ajudando? Você nem sabe quem eu sou. Marcus Kensington olhou para ela, e naquele momento lembrou-se de Daniel. Lembrou-se da noite em que seu irmão jazia em seus braços e fez a mesma pergunta antes de fechar os olhos. Por que, irmão mais velho? Ele não respondeu a Vivian. Apenas apertou um pouco mais a mão dela. E pela primeira vez em horas, Vivian sentiu uma frágil centelha de esperança brilhar na escuridão. 3 dias se passaram no hospital. 3 dias em que Vivian ficou deitada entre 4 paredes brancas, olhando para o teto, imaginando para onde iria assim que saísse daquele lugar. A cobertura não era mais seu lar. Preston havia trocado as fechaduras na mesma noite em que partiu. Ela sabia disso porque uma enfermeira trouxe seu telefone e uma mensagem do prédio apareceu na tela. Fria e clínica. A pedido do Sr. Ashford, seu cartão de acesso foi desativado. Ela não tinha família em Nova York. Seus pais estavam em Ohio, vivendo com uma pequena aposentadoria. Eles não tinham dinheiro nem para comprar passagens de avião para visitá-la, muito menos para sustentar uma filha grávida de trigêmeos com um problema cardíaco. Vivian olhou pela janela, onde Manhattan se estendia como um mar de luzes, a cidade dos sonhos, a cidade que a havia esmagado sem piedade. Uma batida suave soou na porta. Marcus entrou, ainda com seu familiar terno preto, mas hoje ele carregava uma pasta de couro. O Dr. Coleman diz que você pode receber alta amanhã de manhã, disse ele, colocando a pasta sobre a mesa. Para onde você vai? Era uma pergunta simples, mas cortou Vivian como uma faca. Ela não tinha uma resposta. Ela não tinha nada. Eu mesma cuidarei disso, disse ela, tentando soar firme, mas sem conseguir. Marcus a observou, seus olhos cinzentos lendo cada linha de seu rosto. Ele não apontou a mentira óbvia. Em vez disso, abriu a pasta e tirou uma pasta com documentos. Tenho uma oferta, disse ele. Tenho uma propriedade em Long Island, tranquila, segura, com muito espaço e equipe médica no local. Você pode ficar lá até dar à luz. Vivian piscou, certa de que tinha ouvido mal. Você está me convidando para morar na sua casa. Sim. Por quê? Ela balançou a cabeça, confusa e cautelosa. Você não me conhece. Eu não conheço você. Nem sei o que você faz da vida. Marcus não respondeu. Ele apenas disse, você precisa de um lugar seguro. Eu posso lhe proporcionar isso. A raiva tomou conta de Vivian, misturada com vergonha e orgulho ferido. Ela havia perdido tudo. O marido, a casa, o dinheiro, a dignidade. E agora um estranho estava lhe oferecendo caridade. Não sou mendiga, disse ela com a voz trêmula, mas firme. Não preciso da sua piedade. Marcus não se abalou com a recusa dela. Puxou uma cadeira para mais perto e sentou-se, ao nível dos olhos dela, baixando a voz de uma forma que ela não esperava. Isto não é piedade, Vivian. Era a primeira vez que ele dizia o nome dela. O som dele a fez ficar imóvel. Eu vi você cair na calçada. Ele continuou com a voz baixa e sem pressa. Eu vi você sozinha entre milhares de pessoas passando, e nenhuma delas parou. Fiquei sentado do lado de fora da sala de emergência por 6 horas, esperando o médico me dizer se você estava viva ou não. A garganta de Vivian apertou. Você está grávida de 3 bebês, disse Marcus. Seu coração está fraco. Você não tem casa, não tem dinheiro, não tem ninguém ao seu lado, e está me dizendo que vai dar conta sozinho. Lágrimas brotaram antes que ela pudesse contê-las. Ela se odiava por chorar na frente dele. Odiava sua própria fraqueza. Não preciso que você seja forte, disse Marcus, sua voz ficando estranhamente gentil. Só preciso que você viva, você e esses 3 bebês. Vivian o estudou, procurando por falsidade, por cálculo, por qualquer coisa familiar, qualquer coisa que ela tivesse aprendido a esperar de Preston. Mas naqueles olhos frios e cinzentos, ela viu apenas algo que não ousava acreditar. Sinceridade. Se eu concordar, ela sussurrou, eu te recompensarei de alguma forma um dia. Marcus deu um pequeno aceno de cabeça. Tudo bem. Ela respirou fundo e se rendeu. Tudo bem, eu irei. E enquanto dizia essas palavras, ela não tinha ideia de que acabara de entrar em um mundo totalmente diferente. Um mundo de escuridão, poder e segredos mortais.
O Mercedes Maybach entrou em uma longa estrada que desaparecia no horizonte. Pinheiros verde escuros em ambos os lados envoltos na névoa da manhã. Vivian sentou-se no banco de trás, olhando através do vidro, seus olhos se arregalando a cada segundo que passava. Ela havia imaginado uma casa grande, talvez uma vila de 2 andares com um jardim florido e uma cerca branca, algo saído de um filme americano que ela havia assistido uma vez. Mas o que se erguia à sua frente não era uma vila, era uma fortaleza. Uma estrutura maciça de pedra e vidro se erguia de um enorme terreno, de frente para o mar. Linhas modernas se misturavam com a severidade do mundo antigo, como se o lugar tivesse sido construído para reis de uma nova era. Vivian contou pelo menos 12 câmeras de segurança somente no portão principal. Homens em ternos pretos estavam espalhados pelo terreno, com fones de ouvido, olhos varrendo todas as direções. Victor abriu a porta do carro para ela e disse: "Bem-vinda a Long Island, senhorita Ashford." Vivian saiu do carro, com as pernas ligeiramente trêmulas. O ar era salgado e frio, inundando seus pulmões, e ela se sentiu lamentavelmente pequena diante de toda aquela grandiosidade. Marcos estava esperando na entrada principal. Ele não estava usando terno hoje, apenas uma camisa preta com as mangas arregaçadas. No entanto, a autoridade ao seu redor era tão forte que as pessoas automaticamente baixavam a cabeça quando ele passava. "Seu quarto fica no 2º andar", disse ele, conduzindo-a para dentro. "Há uma enfermeira de plantão 24 horas por dia. Se precisar de alguma coisa, é só pedir." Vivian o seguiu como se estivesse em um sonho. O interior era ainda mais impressionante do que o exterior. O teto era alto, com um lustre de cristal, piso de mármore polido até brilhar como um espelho, refletindo a luz. Nas paredes, havia pinturas que ela tinha certeza de que valiam milhões de dólares. Preston era rico, mas Preston não era tão rico assim. O quarto destinado a ela era tão grande quanto todo o apartamento em que ela morava antes. Uma cama king size com lençóis brancos, uma varanda com vista para o mar, um banheiro privativo revestido de granito e um closet novinho em folha cheio de tudo, desde camisolas até casacos de inverno. "Adivinhei o seu tamanho", disse Marcos quando a viu olhando para o guarda-roupa. "Se alguma coisa não servir, alguém irá substituí-la imediatamente." Vivian não sabia o que dizer. Ela apenas acenou com a cabeça, com a garganta apertada. O primeiro dia passou em silêncio. Ela comeu sozinha, dormiu sozinha. Marcos desapareceu em um quarto no final do corredor e não apareceu novamente até a noite. A noite caiu. Vivian não conseguia dormir. Ela ficou deitada, olhando para o teto, ouvindo as ondas distantes, imaginando o que estava fazendo ali. Então ela ouviu uma voz, baixa, fria, ecoando da varanda abaixo. Vivian vestiu o roupão e abriu a porta silenciosamente. O corredor estava vazio. Ela se moveu pelo tapete sem fazer barulho, seguindo a voz. Marcos estava na varanda com um telefone encostado ao ouvido, de costas para ela, o luar banhando seu corpo alto como se a própria escuridão o tivesse esculpido. "Não me importa quem ele seja." A voz de Marcos cortou a noite, afiada como uma lâmina. "Se ele tocar na minha remessa mais uma vez, corte a mão dele, as 2 mãos." Vivian congelou. "E o traidor no Brooklyn", Marcos continuou. "Quero que ele desapareça completamente, sem deixar vestígios." O sangue de Vivian gelou. Ela deu um passo para trás, depois outro, com o coração batendo forte no peito. Desaparecer, completamente, sem deixar vestígios. Aquela não era a linguagem de um empresário. Era a linguagem de um mundo que ela só tinha visto em filmes policiais. Ela correu de volta para o quarto, fechou a porta, encostou as costas na parede e respirou rapidamente. Marcus Kensington não era um homem gentil que por acaso a salvara. Ele era algo muito mais perigoso, e ela acabara de entrar no território dele. Vivian não conseguiu dormir a noite toda. Deitada enrolada na cama, de olhos bem abertos na escuridão, as palavras de Marcos ecoavam em sua cabeça como uma melodia assombrosa. Cortar a mão dele, fazê-lo desaparecer, limpar. Ela estava morando sob o teto de um assassino. Mas quando o amanhecer chegou e a luz do sol entrou pelas janelas, Vivian enfrentou uma verdade amarga. Ela não tinha para onde ir, ninguém a quem recorrer. Quem quer que Marcos fosse, o que quer que ele fizesse no escuro, ele era o único que não a abandonara. Ela desceu para a sala por volta do meio-dia procurando algo para comer. A sala era enorme. Uma grande tela plana estava montada na parede. Uma empregada estava limpando, e quando viu Vivian, abaixou a cabeça em saudação, ligou a televisão para ela e saiu.
Um canal de notícias estava transmitindo um evento do tapete vermelho em Miami. Vivian estava prestes a mudar de canal quando seus olhos pararam. Preston. Ele estava ali em meio a uma tempestade de flashes, vestindo um elegante smoking preto, cabelo perfeitamente penteado, aquele sorriso encantador na boca, e ao lado dele estava Bianca Moretti em um vestido vermelho com fenda alta, cabelo ruivo como fogo, agarrada ao braço dele com afeto aberto. Eles pareciam o casal perfeito, como se Vivian nunca tivesse existido. Sr. Ashford, você pode nos contar sobre seu casamento anterior? Perguntou um repórter. Pressionado, seu rosto assumiu uma expressão de tristeza cuidadosamente ensaiada. Foi um momento difícil. Minha ex-esposa, Vivian, tem problemas psicológicos. Tentei ajudá-la, tentei ficar ao lado dela, mas ele parou e balançou a cabeça, como se não suportasse continuar. Bianca se inclinou, sua voz transbordando de falsa simpatia. Preston passou por tanta coisa. Ela não é estável e, às vezes, até tinha delírios. Esperamos que ela receba a ajuda de que precisa. O repórter assentiu. Há rumores de que a senhorita Ashford está grávida. Preston deu de ombros, sua expressão ficando fria como gelo. Não sei nada sobre isso. E, honestamente, dado o estado mental dela, não tenho certeza se a maternidade é a decisão certa para ela. O controle remoto escorregou da mão de Vivian. Ela não conseguia respirar, não conseguia pensar, não conseguia fazer nada além de olhar para a tela como se estivesse olhando para o inferno. Preston estava destruindo-a diante do mundo inteiro. Ele estava transformando-a em uma mulher louca, um fardo, uma mulher inadequada para ser mãe. E as pessoas acreditavam nele. É claro que acreditavam. Preston Ashford, empresário de sucesso, bonito, charmoso. E quem era ela? Uma mulher sem nome e sem voz. As lágrimas escorreram antes que ela pudesse contê-las. Ela se jogou no chão, abraçando a barriga, soluçando. 3 bebês dentro dela. 3 vidas cujo pai acabara de negá-las publicamente e envergonhá-la. Vivian. Uma voz baixa soou atrás dela. Ela não se virou. Não queria que ninguém a visse assim, muito menos Marcos. Mas ele estava lá. Ele tinha visto tudo. Marcos se aproximou, pegou o controle remoto e desligou a televisão. A tela ficou preta, mas as palavras de Preston ainda pairavam no ar como fumaça venenosa. Ele está me destruindo, sussurrou Vivian, com a voz embargada. Ele tem dinheiro, poder, a mídia, e eu não tenho nada. Marcos se abaixou na frente dela. Seus olhos cinzentos fixaram os dela sem pestanejar. Você tem a mim. Vivian balançou a cabeça, ainda chorando. Você não entende. Você não pode lutar contra Preston. Ninguém pode. Um sorriso fraco cruzou a boca de Marcos, sem calor. O sorriso de um predador que acabara de encontrar sua presa. Vivian, disse ele, sua voz baixa como um trovão distante. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe do que sou capaz. Mas prometo uma coisa. Ele se levantou e olhou pela janela, onde o oceano se estendia sem fim. Preston Ashford vai se arrepender do que fez com você e vai pagar por cada mentira que contou hoje. Vivian olhou para ele, com o coração acelerado. Ela não sabia se devia acreditar nele ou temê-lo. Talvez ambos. Mas na tempestade que a engolia, Marcus Kensington era a única âncora que lhe restava. Uma semana se passou. Vivian lentamente se acostumou ao ritmo de vida dentro da propriedade. Ela comia na hora certa, tomava seus remédios na dose certa, caminhava no jardim quando o tempo permitia. Uma enfermeira verificava seu coração todos os dias. O Dr. Coleman vinha 2 vezes por semana. Tudo era perfeito. Perfeito demais. Mas a questão de Marcos ainda a assombrava todas as noites. Quem era ele? O que ele fazia? Como ele podia dizer coisas tão assustadoras sem tremer a voz? Vivian tentou afastar esses pensamentos. Ela disse a si mesma que não deveria ficar curiosa, que sua segurança e a segurança dos 3 bebês eram mais importantes do que qualquer resposta. Mas seu instinto não a deixava desviar o olhar. Naquela tarde, Marcos estava fora. Victor também não estava lá. A propriedade estava estranhamente silenciosa. Vivian vagou pelo corredor, seus pés a levando para onde seus olhos se voltavam. Ela parou em frente ao último cômodo do primeiro andar, o cômodo em que nunca tinha visto ninguém entrar. A porta era de carvalho maciço, diferente das outras portas da casa. Ela não tinha intenção de entrar. Realmente não tinha. Mas quando sua mão tocou a maçaneta e ela girou, suas pernas a levaram para dentro. Era um escritório com uma mesa de nogueira, estantes que iam até o teto e um armário de vidro no canto. Vivian ficou imóvel. Dentro do armário havia armas, dezenas delas, pistolas, rifles,
O tipo de coisa que ela só tinha visto em filmes de ação. Elas estavam organizadas de forma organizada, polidas, brilhantes, como uma coleção inestimável. Ela recuou, com o coração batendo forte. Seu pé tropeçou em algo. Uma caixa caiu, se abriu, e dezenas de balas se espalharam pelo chão, tilintando ao rolar e bater umas nas outras. Você não deveria estar aqui. A voz atrás dela quase fez Vivian desmaiar. Ela se virou. Marcos estava parado na porta, com o rosto indecifrável, mas seus olhos cinzentos estavam escuros. Vivian tremia, com as costas pressionadas contra a parede. Quem é você? Ela sussurrou. Quem você realmente é? Marcos não respondeu imediatamente. Ele entrou na sala e fechou a porta atrás de si. Vivian sentiu o ar ficar pesado e sufocante. Você realmente quer saber? Perguntou ele com voz baixa e lenta. Vivian assentiu, mesmo que seu corpo gritasse para ela correr. Marcos caminhou até a janela e ficou olhando para o mar. O silêncio se prolongou tanto que Vivian pensou que ele não diria nada. Então ele começou. Eu controlo a maior parte das operações clandestinas na costa leste, disse ele, com voz desprovida de emoção. Drogas, armas, jogos de azar, tudo o que você pode imaginar sobre o mundo do crime. Eu estou envolvido nisso. Vivian sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As pessoas me chamam de muitas coisas, continuou Marcos. Chefe Kensington, a sombra de Manhattan. Eu não sou um homem bom, Vivian. Nunca fui. Ela queria correr, gritar, sair daquele lugar imediatamente, mas suas pernas não se moviam. Por que você está me contando isso? Ela perguntou, com a voz trêmula. Marcos se virou para olhá-la. E naquele momento, Vivian viu algo em seus olhos. Não era frieza, nem crueldade, mas dor. Porque você merece a verdade, ele disse. E porque eu lhe devo uma explicação, ele foi até sua mesa, abriu uma gaveta e tirou uma fotografia. Ele a entregou a Vivian. Na foto havia dois jovens. Um era Marcos, mais jovem, menos severo. O outro tinha os mesmos olhos, mas mais calorosos, com um sorriso brilhante e fácil. Meu irmão, disse Marcos com a voz embargada. Daniel, há 8 anos ele morreu em uma emboscada. Levou 3 tiros. Ele ficou nos meus braços até seu último suspiro. Vivian olhou para a foto com o coração apertado. O homem que nos traiu. O homem que vendeu informações aos nossos inimigos. O homem que indiretamente matou Daniel. Marcos fez uma pausa e seus olhos cinzentos brilharam com um fogo sombrio. Era Preston Ashford. A foto escorregou dos dedos de Vivian. Ela não conseguia acreditar. Preston, seu marido, o pai dos bebês dentro dela. Um assassino. É por isso que você me salvou. Ela sussurrou, de repente compreendendo. Para se vingar de Preston, Marcos olhou para ela e não negou. No início, talvez. Mas agora não era só isso. Vivian estava ali, numa sala cheia de armas e munições, diante de um chefe da máfia que acabara de admitir tudo. Ela sabia que devia fugir. Sabia que devia ter medo. Sabia que devia escapar. Mas pensou em Preston, nas mentiras dele, na maneira como ele a jogara fora como lixo, e percebeu uma coisa. Marcus Kensington poderia ser um monstro, mas Preston Ashford era pior, porque Preston usava a máscara de um anjo. Eu vou ficar, disse ela com a voz trêmula, mas resoluta. Não tenho para onde ir, e seja lá quem você for, você não me abandonou. Marcos a estudou por um longo tempo, então ele assentiu. Você é mais corajosa do que pensa, Vivian. Ela não sabia se era coragem. Talvez fosse apenas desespero. Mas naquela noite, deitada na cama, ela percebeu algo estranho. Ela não tinha mais medo de Marcos. Ela tinha mais medo de Preston. 3 dias após o confronto no escritório, tudo entre Vivian e Marcos mudou de uma forma sutil. Não havia mais perguntas suspeitas. Não havia mais olhares perscrutadores. Ela sabia quem ele era. Ele sabia que ela sabia. E essa verdade, por mais sombria que fosse, estranhamente trouxe algo que parecia quase confiança. Naquela manhã, Vivian estava sentada na sala de estar lendo quando Victor entrou. O rosto do russo, geralmente inexpressivo, estava tenso de uma forma que parecia incomum. Ele não olhou para ela, apenas disse, o chefe precisa vê-la. Então se virou e saiu. Vivian seguiu Victor até o escritório de Marcos, a sala onde ela havia descoberto a coleção de armas dias antes. Agora ela entrou com um estado de espírito diferente, sem medo, apenas pronta para o que quer que estivesse prestes a acontecer. Marcos estava ao lado da mesa segurando uma pasta grossa. Victor estava ao lado dele com o rosto impassível. Sente-se, Vivian, disse Marcos com a voz mais baixa do que o normal. Ela sentou-se na cadeira de couro com a barriga começando a aparecer sob o suéter, o coração acelerado, o instinto dizendo-lhe que algo estava errado.
Marcus colocou a pasta na mesa à sua frente. Victor estava investigando Preston há 2 semanas. Nós tiramos isso do sistema de armazenamento da seguradora que ele usa. Vivian olhou para baixo. Documentos legais densos, com letras miúdas e carimbos vermelhos. Ela os pegou e começou a ler, e o sangue em suas veias lentamente se transformou em gelo. Eram acordos de renúncia à custódia, acordos de divisão de bens, acordos de reconhecimento de problemas psicológicos. Todos eles tinham a assinatura dela. O documento tinha data de apenas 2 semanas atrás, logo depois que ele descobriu a gravidez. Eu não assinei isso, sussurrou Vivian, com a voz trêmula. Nunca vi esses papéis na minha vida. Nós sabemos, disse Marcus. A assinatura foi falsificada. Victor mandou examiná-la. Os traços da caneta não correspondem às suas amostras de assinatura reais. Vivian estudou-a novamente. A assinatura parecia a dela, tão parecida que era nauseante. Mas algo estava errado. A inclinação era ligeiramente diferente. O traço final não curvava como deveria. Ela havia assinado seu nome milhares de vezes. Sabia que aquela não era a sua assinatura. 6 meses atrás, murmurou, tentando se lembrar. Preston e eu ainda estávamos bem naquela época. Tínhamos acabado de fazer uma viagem às Bahamas. Ele até me comprou aquele colar. Ela percebeu algo horrível se encaixando. Ele já estava planejando isso naquela época, sussurrou. Antes de eu engravidar, antes mesmo de Bianca existir. Marcus assentiu. Seus olhos cinzentos escureceram. Preston não te deixou por causa daquela modelo. Ele decidiu se livrar de você há muito tempo. Bianca foi apenas uma desculpa. Victor falou em tom calmo, como se estivesse lendo um relatório. De acordo com nossa investigação, Preston começou a transferir ativos para uma subsidiária há 8 meses. Ele abriu uma conta secreta na Suíça há 10 meses. Ele conheceu Bianca Moretti pela primeira vez em um evento de caridade há 5 meses. Um mês depois de falsificar sua assinatura, Vivian se sentiu mal, e não era por causa da gravidez. Era a verdade apertando sua garganta. Tudo o que ela acreditava ser real era uma mentira. Os beijos, as declarações, as noites em que Preston a abraçava e dizia que ela era tudo para ele. Tudo isso tinha sido encenação, e pelas costas dela, passo a passo, ele vinha se preparando para empurrá-la para o abismo. Mas por quê? Ela perguntou com a voz embargada. O que eu fiz de errado? Eu o amava. Eu dei tudo a ele. Marcus olhou para ela e por um momento a frieza em seu rosto diminuiu. Você não fez nada de errado, Vivian. Preston Ashford é um homem que não consegue amar ninguém além de si mesmo. Ele se casou com você porque você era útil para a imagem dele. E quando ele decidiu que você não era mais útil, ele a jogou fora como se jogasse fora um objeto velho. Lágrimas escorriam pelo rosto de Vivian. Ela não se preocupou em enxugá-las. Ela as deixou cair, levando consigo todas as ilusões que ainda tinha sobre seu casamento. Ele dormia ao meu lado, ela sussurrou. Todas as noites, enquanto planejava me destruir, Marcus se aproximava e se abaixava ao nível dela. Ele não a tocava. Ele simplesmente estava lá, firme e silencioso. Vivian, ele disse com voz baixa, mas inabalável. Ele vai pagar. Eu prometo. Cada página falsificada, cada mentira, cada noite em que fingiu amar você. Ele pagará por tudo isso. Vivian olhou nos olhos cinzentos de Marcus e viu algo que Preston nunca teve. A verdade. 2 semanas depois de descobrir os documentos falsificados, a vida de Vivian se acomodou no estranho ritmo da propriedade em Long Island. Ela comia na hora certa, descansava adequadamente e sua gravidez havia passado da 24ª semana. Os 3 bebês dentro dela estavam saudáveis, chutando forte todas as noites, como se para lembrar a mãe que ainda estavam lá. Mas a paz nunca durou. Naquela tarde, Vivian estava sentada no jardim lendo quando uma sirene soou no ar. Ela se levantou de um salto, deixando o livro cair na grama. Por toda parte, homens em ternos pretos corriam em direção ao portão da frente, com as mãos deslizando para dentro dos paletós, como se estivessem segurando algo. Victor apareceu ao lado dela em um instante. Entre agora, senhorita Ashford. O que está acontecendo? Victor não respondeu. Ele a segurou pelo cotovelo, gentil, mas firme, levando-a em direção à porta dos fundos. Enquanto Vivian se movia, ela olhou por cima do ombro e viu. Um elegante Bentley preto havia parado no portão, e o homem que saiu dele fez seu coração parar. Preston Ashford. Ele estava ali em um terno azul marinho caro, óculos escuros escondendo metade do rosto. Ainda perfeito e controlado como sempre, como se não tivesse acabado de jogar sua esposa fora, como se não tivesse falsificado assinaturas para destruí-la. Eu sei que minha esposa está aqui, gritou Preston, sua voz ecoando pelo jardim. Tragam-na agora mesmo.
Os guardas de Marcus o bloquearam. Preston tentou empurrá-los, mas eles permaneceram imóveis como paredes de aço. Então, a porta da frente se abriu. Marcus Kensington saiu. Ele não se apressou. Cada passo era firme e medido, como o bater do destino. A luz do sol do final da tarde incidia em seu rosto e acentuava o cinza de seus olhos frios como aço. Preston viu Marcus e, no primeiro momento, riu com desdém. "Quem é você?" perguntou com a voz cheia de desprezo. "O novo amante?" Ela correu para cá rapidamente. Mal terminei o divórcio e ela já encontrou um novo homem rico. Marcus não disse nada. Continuou caminhando em direção a Preston e parou a alguns passos dele. "Olha!" Preston continuou arrogante e em voz alta. "Não sei há quanto tempo você está dormindo com minha esposa, mas ela ainda é minha esposa legalmente, e os filhos em sua barriga são meus. Eu tenho direitos, Ashford." Uma palavra. A voz de Marcus era baixa e fria, interrompendo Preston no meio da frase. Preston congelou, franzindo a testa. "Você sabe meu nome." Marcus deu mais um passo à frente. O ângulo da luz mudou e uma sombra caiu sobre seu rosto, de uma forma que fez Preston recuar instintivamente. "8 anos, Ashford", disse Marcus, sua voz parecendo o rugido de uma fera. "8 anos eu esperei por este dia." Preston piscou. Seus olhos se estreitaram, procurando na memória. Então, o sangue drenou de seu rosto em um instante. "Kensington." Ele respirou, sua voz trêmula. "Marcus Kensington. Finalmente você se lembra." Preston recuou novamente e depois mais uma vez. Sua confiança desapareceu completamente, substituída por um medo primitivo e cru. Ele conhecia aquele nome. Ele o conhecia muito bem. 8 anos atrás, ele traíra esse homem. Ele vendera informações, pegara o dinheiro e desaparecera. Ele pensara que escapara. Pensara que Marcus nunca o encontraria. Ele estava errado. "Daniel." Marcus disse, o nome soando como uma sentença. "Meu irmão, 22 anos, morto por 3 tiros na noite em que meus inimigos nos emboscaram. Você sabe quem vendeu a informação para eles?" Preston não respondeu. Ele tremia como uma folha. "Foi você, Ashford." Marcus continuou, aproximando-se. "Você matou meu irmão e agora está aqui, no meu território, exigindo sua ex-mulher como se tivesse algum direito." Eu não sabia." Preston gaguejou. Aquilo foi um acidente. Eu não quis dizer silêncio, uma palavra." E Preston parou friamente. Marcus ficou na frente dele, quase uma cabeça mais alto, totalmente dominante. "Vivian Ashford está sob minha proteção agora." Marcus disse cada palavra clara como se estivesse gravada em pedra. "As crianças dentro dela estão. 2. Você não tem permissão para se aproximar delas. Não tem permissão para entrar em contato com elas. Não tem permissão para dizer os nomes delas. Ela é minha esposa. Ela não é mais nada para você." Marcus se inclinou, baixando a voz para um sussurro perigoso. "E se você tocá-la novamente, farei com você o que deveria ter feito há 8 anos." Preston engoliu em seco, com o rosto pálido como um cadáver. "Saia", disse Marcus. "E lembre-se disso, a guerra começou." Preston se virou e correu para o carro como se algo estivesse perseguindo-o. O Bentley rugiu e arrancou, com os pneus guinchando sobre o cascalho. Marcus ficou parado ali observando até o carro desaparecer além do portão. Vivian, ainda na porta dos fundos, tinha visto tudo. E ela entendeu uma coisa. Ela não tinha mais medo de Marcus Kensington. Ela tinha medo por Preston, porque a fúria naqueles olhos cinzentos não era algo que dinheiro ou poder pudessem extinguir. Só poderia ser acalmada com sangue. 8 semanas se passaram desde o dia em que Preston apareceu no portão da propriedade. 8 semanas de paz frágil. Vivian havia entrado na 302ª semana de gravidez. Sua barriga estava esticada como uma bola, pesada com 3 pequenas vidas crescendo dia após dia. O Dr. Coleman disse que ela estava muito bem, que os 3 bebês estavam se desenvolvendo fortemente e que, se a sorte continuasse, ela poderia levá-los até a 306ª ou 307ª semana. Vivian começou a acreditar que tudo ficaria bem. Ela começou a se permitir ter esperança, mas o destino tinha outros planos. Naquela noite, Vivian acordou às 2 da manhã. A dor veio sem aviso, como uma faca atravessando sua barriga. Ela abriu a boca para gritar, mas nenhum som saiu. Apenas uma respiração ofegante e mãos trêmulas agarrando sua barriga. Não, ainda não, era muito cedo. A segunda onda chegou. Mais forte, mais profunda, como se algo estivesse a rasgando por dentro. Vivian rolou da cama e caiu no chão, e seu grito finalmente se soltou. As luzes do corredor se acenderam. Passos trovejavam. A porta do quarto se abriu. Marcus estava na porta, seu rosto empalidecendo ao vê-la no chão,
com os braços envolvendo a barriga, o rosto contorcido de dor. Vivian! Ele correu até ela em um instante, ajoelhando-se e levantando-a. O que está acontecendo? Dor! Ela ofegou, com lágrimas escorrendo. Dói muito, Marcos. Os bebês. Ele não precisava ouvir mais nada. Ele a pegou nos braços e correu para o corredor. Victor já estava esperando perto da escada, com o telefone no ouvido, gritando ordens em russo. O Mercedes Maybach estava ligado no momento em que chegaram à garagem. Mount-se, Marcos ordenou, com a voz fria como gelo. Mas Vivian podia sentir seu coração batendo forte sob a camisa. Alerte-os. Emergência obstétrica. Trigêmeos ameaçados de parto prematuro. O carro rasgou a noite. Manhattan se espalhou pelas janelas. Vivian deitou nos braços de Marcos, enquanto as contrações vinham em ondas como uma maré alta, cada uma mais forte que a anterior. Ela chorava. Ela rezava. Ela agarrou a mão de Marcos como se fosse o único fio que a mantinha ligada ao mundo. Não deixe meus bebês morrerem, ela implorou com a voz embargada. Por favor, não deixe meus bebês morrerem, ninguém vai morrer, disse Marcos, com a voz dura como ferro. Você está me ouvindo? Ninguém pode morrer. O hospital os atingiu em um borrão. Luzes brancas fortes, gritos, o barulho de uma maca sobre o chão. Vivian foi transferida para a maca e levada às pressas pelo corredor, e ela só conseguiu ver o rosto de Marcos antes que as portas da emergência se fechassem. O Dr. Coleman já estava lá. Ela olhou para o monitor com uma expressão tensa. O colo do útero está com 4 centímetros, ela disse à equipe. O feto B está mostrando sinais de sofrimento cardíaco. Preparem a sala de cirurgia imediatamente. Tudo depois disso se moveu como um pesadelo. As luzes cirúrgicas ofuscantes, as máquinas chiando constantemente, o cheiro forte de antisséptico no ar. Vivian estava deitada na mesa de operação, seu corpo dormente da cintura para baixo, os olhos fixos em um teto tão branco que parecia irreal. Ela ouvia os médicos falando, ouvia os instrumentos, mas não sentia nada. Então um choro ecoou, pequeno, fraco, mas inconfundível. As lágrimas de Vivian escorreram. Seu bebê estava chorando. Um segundo choro, depois um terceiro. 3 bebês, 3 pequenas vidas vivas. Todos os 3 estão estáveis, disse a doutora Coleman, com alívio na voz. Leve-os para a UTI neonatal imediatamente. Vivian sorriu. Pela primeira vez em meses, ela sorriu de verdade. Seus bebês estavam vivos. Todo o sofrimento tinha valido a pena, mas a alegria durou apenas alguns segundos. O monitor ao lado dela de repente gritou. A linha dos batimentos cardíacos na tela oscilou violentamente. Depois caiu em uma única linha reta. Perdeu o ritmo, gritou uma enfermeira. A pressão arterial está caindo. Ela está com hemorragia interna. A doutora Coleman se lançou ao lado de Vivian, seu rosto mudando de alívio para alarme. Peguem o desfibrilador. Injetem epinefrina. Agora. O mundo de Vivian escureceu. Ela não conseguia mais ouvir seus bebês. Não conseguia ver as luzes da sala de cirurgia. Havia apenas escuridão, frio, infinito. Do lado de fora da sala de cirurgia, Marcos estava atrás do vidro, vendo tudo. Ele viu os médicos correndo freneticamente. Ele viu as pás pressionadas contra o peito de Vivian. Ele viu o corpo dela se contorcer e depois ficar imóvel. Estamos perdendo ela, alguém gritou. Marcos ficou ali com os punhos cerrados com tanta força que suas unhas cortaram suas palmas, sangue escorrendo, e ele nem percebeu. Pela primeira vez em 20 anos, o chefe da máfia mais poderoso da Costa Leste se sentiu completamente impotente. E pela primeira vez desde que Daniel morreu, ele rezou. 3 minutos, 180 segundos. Esse foi o tempo que o coração de Vivian parou. As pás do desfibrilador atingiram seu peito pela primeira vez. Nenhuma resposta. Na segunda vez, a linha reta no monitor permaneceu inalterada. Na terceira vez, a doutora Coleman gritou instruções com o suor escorrendo pela testa. Ao seu redor, ouviam-se os sons das máquinas, passos pesados, alguém sussurrando uma oração baixinho. Então, um bip, fraco, trêmulo, mas real. A linha na tela começou a pular. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Seu batimento cardíaco voltou. Ela está de volta! Gritou uma enfermeira. A doutora Coleman soltou um suspiro trêmulo. Estabilizem a pressão arterial dela. Injetem mais sangue. Ela perdeu muito. Fora da sala de cirurgia, Marcos ainda estava parado ali como uma estátua de pedra. Ele observou os médicos começarem a se acalmar. Ele observou o monitor se estabilizar em seu pulso regular.
Ele observou Vivian deitada imóvel, mas seu peito finalmente subindo e descendo novamente. Ele abriu os punhos. O sangue da meia-lua que suas unhas haviam cavado em suas palmas pingava no chão. Ele não percebeu. Ela estava viva. Vivian acordou 12 horas depois. Sua garganta estava inflamada. Seu corpo inteiro doía como se ela tivesse sido atropelada. Mas ela estava viva. Os bebês foram as primeiras palavras que ela conseguiu dizer. Sua voz. Marcus sentou-se ao lado da cama. Seus olhos cinzentos brilhavam por falta de sono. A barba por fazer sombreava seu queixo. Sua camisa estava amarrotada. Ele parecia um homem completamente diferente do chefão frio que ela conhecera. Todos os três estão saudáveis, disse ele com voz baixa e gentil. Eles estão na unidade de terapia intensiva neonatal. Você quer vê-los? Vivian assentiu, com lágrimas escorrendo antes mesmo de vê-los. Ela queria, mais do que qualquer coisa no mundo. Marcus chamou uma enfermeira. Eles colocaram Vivian em uma cadeira de rodas e a levaram pelo corredor branco e austero. Marcus caminhou ao lado dela com uma mão nas costas da cadeira, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se não mantivesse contato. O Nico era quente e silencioso. As luzes eram suaves. E lá dentro, em 3 pequenas caixas transparentes, estavam seus 3 anjos. Vivian pressionou a mão contra o vidro e olhou para o primeiro bebê. Tão pequeno, tão vermelho, olhos bem fechados, peito subindo em pequenas respirações constantes. Uma menina, disse a enfermeira. 2,1 kg, saudável. Vivian passou para a segunda incubadora. Um menino, um pouco menor, mas com o punho cerrado como um lutador. 2 quilos, continuou a enfermeira. Seus pulmões estão um pouco fracos, mas ele está melhorando bem. A terceira incubadora. Outra menina, a menor dos 3. Mas quando Vivian tocou o vidro, o bebê se mexeu como se pudesse sentir sua mãe ali. 1,8 kg, ela precisa de monitoramento mais próximo. Mas ela é uma guerreira, Vivian chorou. Não de dor, não de medo, mas de algo que ela pensava ter perdido há muito tempo. Felicidade, seus filhos, 3 pequenas vidas que Preston lhe dissera para cuidar. 3 vidas que ela quase pagara com a sua própria. Eles estavam ali, estavam vivos, eram dela. Lágrimas escorriam por suas bochechas, e Vivian não tentou enxugá-las. Não tinha forças para isso. Só queria olhar, continuar olhando, olhar até ter certeza de que não era um sonho. Então, uma mão tocou sua bochecha, gentil, quente, enxugando as lágrimas à medida que caíam. Vivian se virou. Marcus estava ali, seus olhos cinzentos não mais frios. Neles havia algo que ela nunca tinha visto nele antes. Ternura, carinho e talvez, apenas talvez, algo mais profundo. Você conseguiu, disse ele com a voz baixa como um sussurro. Você é mais forte do que qualquer pessoa que eu já conheci. Vivian olhou para ele. O chefe da máfia, o assassino, a sombra de Manhattan, mas agora, diante de 3 recém-nascidos e uma mãe que havia voltado da morte, ele era apenas um homem que não havia partido. Ela pegou sua mão, fraca, mas segura. Obrigada, ela sussurrou por tudo. Marcus não falou nada. Ele apenas apertou a mão dela com mais força. E naquele momento, dentro de uma sala de incubadoras e aparelhos de respiração artificial, algo entre eles mudou para sempre. 2 semanas após a cirurgia, Vivian recebeu alta. Os 3 bebês ainda precisavam ficar na UTI neonatal por mais algum tempo, mas o Dr. Coleman disse que eles estavam melhorando a cada dia. Vivian os visitava todas as manhãs e todas as noites, sentando-se por horas ao lado das incubadoras, cantando canções de ninar e sussurrando para aquelas pequenas vidas o quanto sua mãe os amava. Ela começou a acreditar que a tempestade havia passado, que a vida finalmente estava sorrindo para ela. Mas Preston Ashford nunca aceitou a derrota. Naquela manhã, Marcus entrou na sala de estar com um envelope grosso na mão. Seu rosto estava mais frio do que o normal, seus olhos cinzentos escurecendo como o céu antes de uma tempestade. Vivian, você precisa ver isso, disse Marcus, sua voz baixando uma oitava, e colocou o envelope sobre a mesa na frente de Vivian. Ela o abriu e o sangue em suas veias gelou. Era um processo judicial. Preston Ashford estava entrando com um pedido de custódia total. Anexadas estavam dezenas de páginas de documentos, laudos médicos falsificados, depoimentos de testemunhas que ela nunca conhecera e uma avaliação psicológica declarando que Vivian Ashford tinha transtorno de personalidade limítrofe, tendências autodestrutivas e não era apta para ser mãe, sussurrou Vivian. Ele está me chamando de louca. Ele está dizendo ao tribunal, eu não mereço meus próprios filhos. Mas isso não era tudo.
A página seguinte era ainda mais horrível. Preston acusava Vivian de viver com um criminoso perigoso, colocando as crianças em um ambiente inseguro e tendo um relacionamento ilícito com um notório chefe da máfia. Ele anexou fotografias de Vivian e Marcus no hospital da propriedade. Até mesmo no momento em que Marcus enxugou suas lágrimas na UTI neonatal, Marcus disse que Preston os estava observando, que alguém no hospital trabalhava para ele. Vivian deixou o arquivo escorregar de suas mãos, tremendo tanto que não conseguia segurá-lo. Ela quase morreu para trazer essas crianças ao mundo. Ela trocou tudo, e agora Preston queria roubá-las dela. Ela disse que ele não tinha permissão. Ele não podia fazer isso. Ele a abandonou. Ele disse para ela lidar com a gravidez. Ele não tinha direito. Mas pare, Vivian. Marcus a interrompeu com amargura. Preston tem o dinheiro, os advogados e a mídia do seu lado. Mas mais importante, ele tem os documentos falsificados que você assinou sem saber 6 meses antes, transformando sua própria assinatura em uma arma contra você. Vivian se lembrou das folhas que Preston lhe pediu para assinar pela empresa. Ele disse que era apenas um procedimento. Ela acreditou nele. Assinou sem ler. E agora essas assinaturas estavam se tornando a arma que a destruiria. Ela sussurrou que iria perder seus filhos, que se o tribunal acreditasse nele, ela os perderia. Marcus se ajoelhou na frente dela, pegou suas 2 mãos e as segurou com força. Ele disse que ela não perderia seus filhos e que não deixaria isso acontecer. Mas Vivian sabia que essa guerra não seria fácil. Preston tinha tudo. E o que ela tinha? Um chefe da máfia cuja identidade, se exposta, só pioraria o caso. Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Vivian pretendia ignorá-la, mas as palavras na tela a paralisaram. Dizia que ela não era a primeira vítima de Preston Ashford e que deveria investigar Meredith Collins. Ela leu várias vezes. Meredith Collins, um nome completamente desconhecido. Vivian chamou Marcus, com as mãos trêmulas. Marcus, olhe isso. Alguém acabou de me enviar uma mensagem. Marcus leu a mensagem, seus olhos cinzentos se estreitando. Então, ele pegou seu próprio telefone e ligou para Victor, ordenando que ele descobrisse tudo sobre Meredith Collins. Tudo relacionado a Preston Ashford. 2 horas depois, Victor voltou com um arquivo fino. Ele leu que Meredith Collins tinha 32 anos, era ex-advogada de um escritório em Boston e 6 anos atrás tinha sido noiva de Preston Ashford. Vivian ficou chocada. Preston já tinha sido noivo antes dela. Ele nunca tinha dito nada. Victor continuou dizendo que Meredith desapareceu de Boston pouco antes do casamento. E Preston alegou que ela fugiu por causa de problemas psicológicos. Mas a investigação de Victor mostrou que Meredith não tinha desaparecido. Preston a destruiu. Ele forjou provas de que ela havia desviado o dinheiro da empresa. Ele espalhou rumores de que ela era mentalmente doente. Ela perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu tudo. No final, ela teve que mudar de nome e se mudou para Vermont para viver escondida. Vivian ouvia como se estivesse ouvindo sua própria história. Preston tinha feito a mesma coisa com outra mulher 6 anos atrás e estava repetindo com ela. Vivian perguntou, com a voz embargada, se Meredith ainda estava viva. Victor assentiu e disse que sim, e de acordo com o endereço que ele tinha encontrado, ela ainda estava em Vermont. Vivian olhou para Marcus e seus olhos brilharam com a primeira centelha de esperança. Ela disse que precisava encontrá-la, que Meredith Collins poderia ser a única pessoa que poderia ajudá-la. Vivian estava fazendo as malas para a viagem a Vermont quando a campainha do portão tocou. Ela olhou pela janela e viu guardas cercando um táxi. Alguém estava tentando entrar na propriedade. Marcus saiu, com Victor logo atrás. Vivian desceu as escadas, curiosa e inquieta. A pessoa que saiu do táxi a deixou completamente paralisada. Bianca Moretti, a modelo ruiva, não se parecia em nada com a imagem arrogante que havia exibido no tapete vermelho de Miami alguns meses antes. Seu cabelo estava emaranhado. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Seus lábios estavam rachados. E em sua bochecha esquerda, um grande hematoma aparecia claramente sob a maquiagem borrada. Por favor, deixe-me entrar, disse Bianca com a voz trêmula. Preciso falar com Vivian. Por favor. Os guardas olharam para Marcus em busca de ordens. Marcus olhou para Bianca com olhos frios como gelo. Você é a amante de Preston, disse ele. Por que eu deveria deixá-la entrar na minha casa? Bianca perguntou entre soluços. Se eu não for até você, Preston vai me matar. Ele vai me matar, assim como ia matar Vivian. Vivian entrou na porta. Ela olhou para a mulher que havia roubado seu marido, a mulher que sorria triunfante no tapete vermelho de Miami. A mulher que a chamou de instável diante de milhões de pessoas. A raiva explodiu no peito de Vivian.
Mas então ela viu o hematoma na bochecha de Bianca. Viu o medo nos olhos dela. Viu como ela tremia como um pássaro ferido. Deixe-a entrar, disse Vivian. Marcus virou-se para ela, franzindo a testa. Vivian, deixe-a entrar. Vivian repetiu. Quero ouvir o que ela tem a dizer. Eles trouxeram Bianca para a sala de estar. Ela sentou-se no sofá, encolhida, como se quisesse desaparecer. Vivian sentou-se à sua frente, mantendo distância, mas sem tirar os olhos da mulher à sua frente. Fale, disse Vivian friamente. Por que você está aqui? Bianca respirou trêmula. Preston não é quem eu pensava que fosse, começou ela com a voz embargada. No início ele era perfeito, educado, generoso, dizia coisas doces. Mas depois que fui morar com ele, tudo mudou. Ela parou e tocou o hematoma em sua bochecha. Ele me bateu. Bianca sussurrou. A primeira vez foi há 2 meses. Eu disse a coisa errada em uma festa. Ele esperou até chegarmos em casa e então me deu um tapa. Ele me deu um tapa e olhou nos meus olhos. Bianca sussurrou. Ele me disse, isso é culpa sua, Bianca, e que Deus me ajude. Eu acreditei nele. Vivian ouviu com o coração apertado. Preston nunca a havia batido, mas a destruiu de outras maneiras. Com frieza, com controle, com mentiras doces como mel. Então ele começou a me bater com mais frequência. Bianca continuou. Toda vez que ele ficava com raiva, toda vez que bebia, toda vez que se sentia fora de controle, ele culpava você. Dizia que você estava tentando arruiná-lo. Dizia que tinha que lutar para recuperar sua honra. Bianca abriu a bolsa e tirou um pequeno pendrive. Encontrei isso no cofre dele. Bianca disse que ele acha que eu não sei a senha, mas eu o observei. Marcus se adiantou e pegou o pendrive. O que tem nele? Tudo, disse Bianca. Documentos falsificados, contratos fraudulentos, aos e-mails com seu advogado sobre como destruir Vivian. E ela parou engolindo em seco um plano detalhado para obter a custódia e, em seguida, enviar as crianças para um orfanato. Vivian se sentiu mal. Ele não quer criá-las. Ele só quer tirá-las de mim. Bianca lá sentiu, com lágrimas escorrendo novamente. Mais uma coisa, ela sussurrou, levando a mão à barriga. Estou grávida. 8 semanas. A sala ficou em silêncio. Vivian olhou para Bianca, para a mão trêmula em sua barriga. E ela entendeu. Ela entendeu por que Bianca estava ali. Não por causa da consciência, mas por causa do medo. Porque Bianca percebeu que estava prestes a se tornar a próxima vítima. Você sabe o que ele fará com você quando descobrir que está grávida? Vivian disse lentamente. Bianca desabou, soluçando. Ele vai me forçar a abortar ou vai fazer comigo o que fez com você. Não tenho ninguém. Não sei para onde ir. Só sei que você é a única pessoa que entende quem Preston realmente é. Vivian levantou-se e caminhou até Bianca. Ela olhou para a mulher que antes fora sua inimiga. Ela poderia expulsá-la. Ela poderia deixá-la descobrir sozinha. Ela poderia se vingar por tudo que Bianca ajudou a causar. Mas Vivian não fez isso. Ela sentou-se ao lado de Bianca e colocou a mão em seu ombro. Você vai ficar aqui, disse Vivian, com uma voz mais gentil do que esperava. E você vai me ajudar a colocar Preston na prisão. Bianca olhou para cima, com os olhos vermelhos e arregalados de choque e gratidão. Por que você está me ajudando? Ela perguntou. Depois de tudo o que fiz, Vivian encontrou seu olhar e, naquele momento, não viu a mulher que roubou seu marido. Ela viu outra mulher que Preston havia enganado e destruído, porque somos ambas vítimas do mesmo homem malvado, disse Vivian, e as vítimas precisam se proteger umas às outras. Naquela noite, Mark sentou-se no escritório e abriu o USB que Bianca havia trazido. Victor ficou ao lado dele, com o rosto tenso. Vivian sentou-se no sofá no canto da sala, com as 2 mãos cerradas, o coração batendo forte no peito. A tela do computador se iluminou. Centenas de arquivos apareceram. Documentos, contratos, e-mails, imagens, gravações de áudio, tudo organizado em pastas, como se Preston mantivesse uma coleção de seus próprios crimes. Marcus abriu a primeira pasta e encontrou e-mails entre Preston e seu advogado discutindo como remover Vivian de todos os direitos legais. A segunda pasta continha documentos com assinaturas falsificadas que Victor havia descoberto anteriormente. A terceira pasta estava cheia de fotos secretas de Vivian, acompanhando cada passo dela durante meses. Mas a última pasta foi o que congelou toda a sala. O nome da pasta era Plano de Backup. Marcus clicou nela. Um arquivo PDF apareceu. Ele leu o título e seu punho se fechou até que suas unhas cortassem profundamente sua palma. Formulário de consentimento médico de emergência. Vivian se aproximou de Marcus e olhou para a tela, e o sangue em suas veias gelou.
Era um documento legal com sua assinatura falsificada, declarando que se ela sofresse uma complicação médica grave e não pudesse tomar decisões, Preston Ashford, como seu marido legal, teria total autoridade para decidir o destino dos fetos, incluindo o direito de interromper a gravidez, se necessário. Vivian leu várias vezes, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Ele queria matar meus bebês, ela sussurrou, com a voz embargada. Se eu morresse na mesa de operação, ele teria o direito de ordenar aos médicos que decidissem o destino dos fetos. Ela se lembrou da noite em que deu à luz. Seu coração parou por 3 minutos. 3 minutos que, se tivessem se prolongado um pouco mais, teriam dado a Preston o poder de entrar na sala de cirurgia e exigir o que quisesse que fosse feito com as 3 crianças. A náusea subiu e Vivian teve que se agarrar à borda da mesa para não desmaiar. Ele nunca quis que eles vivessem, disse ela com lágrimas nos olhos. Não desde o início. Ele planejou tudo para que, se eu não lidasse com a gravidez, ele mesmo o fizesse. Marcus não falou nada. Ele ficou sentado ali, olhando para a tela, com o rosto esculpido em pedra. Mas, por baixo daquela casca fria, sua fúria fervia como lava vulcânica. Então ele se levantou. O movimento foi tão repentino, tão violento, que a cadeira deslizou para trás e caiu no chão. Victor recuou instintivamente. Vivian recuou. Marcus foi até a janela e apoiou as mãos no vidro, de costas para eles. Seus ombros estavam rígidos, sua respiração estava pesada. Toda a sala parecia comprimida sob o peso de sua raiva. Victor disse suavemente com cuidado. Chefe. Marcus não respondeu. Ele ficou ali, olhando para a escuridão. E Vivian podia ver seu reflexo na janela. Seus olhos cinzentos ficaram negros, sua mandíbula cerrada, seu rosto não era mais o de um empresário ou mesmo de um chefe da máfia, mas o rosto de um homem pronto para matar. 8 anos, disse Marcus com a voz baixa como um rugido do inferno. 8 anos eu disse a mim mesmo que esperaria pelo momento certo, que me vingaria com cálculo, que não deixaria a emoção me dominar. Ele se virou, aqueles olhos enegrecidos fixos em Vivian. Mas ele pretendia matar seus filhos, disse ele. Cada palavra marcada a fogo. Ele pretendia matar bebês inocentes, da mesma forma que matou Daniel. Vivian não ousou respirar. Marcus caminhou até a mesa, abriu uma gaveta e tirou uma arma. Ele verificou o carregador com um movimento suave e preciso, como se já tivesse feito isso milhares de vezes. Vivian disse o nome dele, tremendo, e pediu que não fizesse isso. Ele parou e olhou para ela. Ele tem que morrer, disse ele, com a voz vazia de emoção. Naquela noite, Vivian levantou-se e colocou-se à frente dele, bloqueando seu caminho. Não, disse ela com firmeza, apesar do coração acelerado. Não assim. Se você o matar, irá para a prisão. Meus filhos vão perder você. Eu vou perder você. Ela parou, ouvindo o que acabara de dizer. Perder você? E se perguntando quando ela começou a pensar em Marcus como parte de sua vida. Marcus olhou para ela, seus olhos ainda sombrios, mas algo nele vacilou. Ele merece morrer, disse ele. Ele merece ser destruído, respondeu Vivian. Perder tudo, ver o mundo que construiu desmoronar pedaço por pedaço. A morte é rápida demais. Fácil demais para alguém como ele. Ela colocou a mão no braço dele, gentilmente. Traga-o para a luz, ela sussurrou. Deixe o mundo inteiro ver o monstro que ele realmente é. Essa é a verdadeira vingança. Marcus olhou para ela por um longo tempo, depois baixou lentamente a arma. Tudo bem, ele disse, sua voz ainda fria, mas suavizada. Faremos do seu jeito, mas se ele tocar em você ou nas crianças novamente, nada vai me impedir. Vivian assentiu, e naquele momento, soube que a guerra estava prestes a entrar em sua fase final. Eles voltaram para Long Island tarde da noite. Vivian estava exausta após a viagem, mas seu coração se sentia mais leve do que há muito tempo. Meredith havia concordado. Vivian tinha uma testemunha. Ela tinha provas. Ela tinha uma chance de vencer, mas Preston Ashford não era o tipo de homem que ficaria parado esperando a morte. 3 dias após a viagem a Vermont, Victor entrou no escritório de Marcus com tensão estampada no rosto e disse em voz baixa que seu pessoal havia avistado 3 pistoleiros contratados vigiando a propriedade, que eles eram de Chicago e que o contrato era de os $500 mil. Marcus não ficou surpreso. Ele sabia que Preston iria revidar. Preston era um covarde que nunca queria sujar as próprias mãos, mas tinha dinheiro, e dinheiro podia comprar a morte de qualquer um. Marcus perguntou. Frio como gelo, só 3. Victor assentiu e disse que Preston o estava subestimando. Marcus levantou-se, vestiu o paletó e verificou a arma na gaveta da mesa.
Ele disse a Victor para manter Vivian dentro de casa, reforçar a proteção fora do quarto dela e não deixar que ela soubesse o que estava acontecendo. Victor hesitou e disse que ela perguntaria, mas Marcus o interrompeu e disse para ele dizer que tinha algo para resolver, que isso era assunto dele e não dela. Naquela noite, Marcus desapareceu da propriedade. Vivian não sabia para onde ele tinha ido. Ela só sabia que quando acordou na manhã seguinte, ele ainda não tinha voltado, e Victor se recusava a responder a qualquer uma de suas perguntas. Ela ficou preocupada. Estava com medo, mas também entendia. Marcus estava protegendo-a da única maneira que sabia. Em um armazém abandonado no Brooklyn, os 3 pistoleiros contratados estavam amarrados a cadeiras, com sangue escorrendo dos ferimentos em seus rostos. Ao redor deles, os homens de Marcus permaneciam em silêncio, como fantasmas. Marcus entrou, uma luz fraca iluminando seu rosto frio como pedra. Ele puxou uma cadeira e sentou-se em frente ao líder. Um homem com uma longa cicatriz atravessando a bochecha. Marcus perguntou calmamente: quem os contratou? Como se estivesse perguntando sobre o tempo. O homem com a cicatriz cuspiu no chão e disse que não sabia. O contrato veio por meio de um corretor. Marcus assentiu, sem surpresa. Ele já sabia a resposta antes de perguntar. Ele só queria ouvi-la em voz alta. Então Marcus disse o nome Preston Ashford lentamente e perguntou se eles entendiam com quem estavam se metendo. O homem com a cicatriz sorriu com desdém e disse que era um empresário com muito dinheiro e que eles não se importavam. Marcus sorriu, um sorriso que nunca chegou aos seus olhos. Ele disse que eles não sabiam quem ele era, mas que iriam saber. Ele se levantou, tirou o paletó e arregaçou as mangas. Victor lhe entregou um alicate. Marcus disse que iria enviar uma mensagem a Preston Ashford e que eles seriam os responsáveis por entregá-la. O que aconteceu naquele armazém naquela noite nunca foi mencionado. O pessoal de Marcus limpou tudo tão bem que nada foi deixado para trás. Mas, na manhã seguinte, Preston Ashford recebeu uma caixa de madeira em seu escritório em Miami. Dentro havia 3 dedos mindinhos e um pedaço de papel com uma frase escrita à mão que dizia: "Da próxima vez, será cara. Kay." Preston olhou para a caixa, seu rosto ficando da cor de um cadáver. Suas mãos tremiam tanto que ele teve que se segurar na borda da mesa para não cair. Ele sabia exatamente de quem era o K. Ele sabia que tinha mexido com um vespeiro, mas já tinha ido longe demais para parar agora. De volta a Long Island, Marcus voltou à tarde. Ele tomou banho, trocou de roupa e andou pela casa como se nada tivesse acontecido. Quando ele desceu para a sala, Vivian estava esperando. Ela perguntou onde ele tinha passado a noite, com os olhos cheios de preocupação. Marcus olhou para ela. Ele não mentiu, mas também não disse a verdade. Ele disse que tinha algo para resolver e que ela não precisava se preocupar. Vivian o estudou. Os olhos cinzentos que tentavam esconder algo. Ela não era tola. Sabia que ele tinha feito algo na noite anterior. Sabia que tinha a ver com Preston. E sabia que não devia insistir em saber mais. Em vez disso, perguntou suavemente se ele estava ferido. Marcus piscou, surpreso com a pergunta. Preparou-se para a raiva, para o julgamento, para o medo, mas não para a preocupação. Disse que não, que estava bem. Vivian assentiu, aproximou-se e colocou a mão no braço dele. Ela agradeceu baixinho por ele tê-la protegido. Marcus olhou para aquela mãozinha em seu braço. A mão de uma mulher que sabia que ele era um monstro e mesmo assim ficou. A mão de uma mulher que não perguntou o que ele tinha feito, apenas se ele estava machucado. Ele cobriu a mão dela com a sua e apertou gentilmente. Ele disse que sempre a protegeria, a qualquer custo. E pela primeira vez, Vivian acreditou que aquela promessa não era apenas palavras. O Tribunal Federal de Manhattan nunca tinha visto uma audiência atrair tanta atenção. Os repórteres lotavam a calçada do lado de fora do prédio. As câmeras filmavam sem parar. A cidade inteira assistia ao caso entre Preston Ashford, um respeitado magnata do mercado imobiliário, e Vivian Ashford, a esposa abandonada que ele outrora chamara de mentalmente instável. Vivian entrou no tribunal com um vestido azul marinho simples, o cabelo preso em um coque elegante e o rosto calmo, mesmo com o coração batendo descontroladamente no peito. Marcus caminhava ao lado dela, não como um chefe da máfia, mas como seu protetor. Ele usava um terno preto, óculos escuros e sentou-se diretamente atrás dela, como uma fortaleza silenciosa. Preston sentou-se do outro lado, ladeado pela equipe jurídica mais cara que Nova York poderia contratar. Ele tentava manter sua confiança habitual,
Mas Vivian percebeu as rugas de preocupação em sua testa. Percebeu como seu olhar ficava se voltando para a porta, como se estivesse procurando uma rota de fuga. A juíza Margaret Thornton bateu o martelo e a sessão começou. Jonathan Pierce, advogado de Vivian, levantou-se. Era um homem de 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos afiados como facas. 30 anos na profissão lhe ensinaram como destruir um oponente com a verdade. Ele se dirigiu ao tribunal, sua voz ecoando pela sala, e disse que hoje provaria que Preston Ashford não era apenas um péssimo marido, mas também um vigarista sistemático, um falsificador de documentos federais e um homem que havia conspirado para arruinar a vida de muitas mulheres ao longo dos anos. Preston soltou um bufo zombeteiro, mas o sorriso desapareceu no momento em que Jonathan projetou os documentos do pendrive de Bianca na tela. Jonathan identificou o acordo de renúncia à custódia que Preston alegava que Vivian havia assinado 6 meses antes do divórcio, ampliou a assinatura e apresentou a análise de 3 especialistas independentes, todos confirmando que a assinatura era falsificada. Um murmúrio se espalhou pela sala do tribunal. Preston se inclinou em direção ao seu advogado e sussurrou algo, com o rosto ficando vermelho. Jonathan continuou apresentando cada prova, uma por uma. Um formulário de consentimento médico de emergência falsificado que teria permitido a Preston decidir o destino dos fetos se Vivian morresse. E-mails com seu advogado discutindo como destruir a reputação de sua esposa e um plano detalhado para enviar as 3 crianças para um orfanato depois de ganhar a custódia. Jonathan disse que Preston não queria criar seus filhos. Ele só queria punir uma mulher que ousou deixá-lo. Então, a primeira testemunha foi chamada. Meredith Collins subiu ao banco das testemunhas com as costas eretas e os olhos fixos em Preston. Ela não era mais a mulher assustada que se escondia em Vermont. Ela era uma guerreira exigindo justiça. Ela testemunhou que 6 anos antes era noiva de Preston Ashford e que ele havia arruinado sua vida usando as mesmas táticas que agora usava contra Vivian. Provas falsificadas, alegações de doença mental usadas como arma, destruíram sua carreira e seu nome. Ela contou tudo. Cada detalhe, cada ferida. Todas as noites ela chorava sozinha em um apartamento vazio depois de perder tudo. Preston ficou sentado ali, com o rosto cada vez mais pálido, até parecer um cadáver. A segunda testemunha abalou ainda mais a sala. Bianca Moretti subiu ao banco das testemunhas, com a barriga claramente visível sob o vestido. Ela era a amante por quem Preston havia deixado Vivian, e agora estava testemunhando contra ele. Bianca disse que Preston a agrediu, que a primeira vez foi 2 meses depois que ela se mudou para morar com ele, que ele disse que a culpa era dela e ela acreditou nele, mas então ela encontrou o pendrive no cofre dele e percebeu que não era a primeira vítima e não seria a última. O tribunal explodiu. Os repórteres escreviam freneticamente. O juiz Thornton bateu o martelo repetidamente para restaurar a ordem. Preston levantou-se de um salto, com o rosto contorcido de raiva, gritando que ela estava mentindo, que todos estavam mentindo, que era uma conspiração. O juiz Thornton gritou para ele se sentar imediatamente, mas Preston não ouviu. Ele se virou para Vivian, com os olhos vermelhos como um animal encurralado, e gritou que ela pagaria, que ela achava que poderia vencê-lo, que ele a destruiria. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, 2 policiais federais entraram no tribunal. Um deles anunciou que Preston Ashford estava preso por falsificação de documentos federais, fraude de seguro e obstrução da justiça, informou-lhe de seu direito de permanecer em silêncio e avisou que tudo o que ele dissesse poderia e seria usado contra ele no tribunal. O clique das algemas sendo fechadas ressoou pelo tribunal como uma canção de vitória. Preston foi levado embora, ainda gritando ameaças sem sentido, e lançou a Vivian um último olhar cheio de ódio. Mas Vivian não tinha mais medo. Ela ficou ali com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não de dor, mas de alívio, de justiça, da certeza de que o pesadelo finalmente havia acabado. O juiz Thornton bateu o martelo uma última vez e decidiu que a guarda total pertencia à mãe, Vivian Ashford. E naquele momento, Vivian se virou e olhou para Marcus. Ele ainda estava sentado ali e seus olhos cinzentos estavam mais suaves do que ela jamais os tinha visto. Ela tinha vencido. Eles tinham vencido. Uma semana após a audiência, Preston Ashford foi formalmente indiciado por 17 acusações federais. Seus advogados disseram que ele poderia pegar de 15 a 20 anos de prisão. Seu império imobiliário desmoronou como dominós. Os parceiros viraram as costas. Os bancos congelaram suas contas. A mídia desenterrou todos os segredos obscuros que ele havia escondido por anos.
Preston Ashford, ou Pandem Asht, outrora um rei, agora era apenas um criminoso aguardando julgamento. Vivian ficou parada no quarto, olhando para seus 3 bebês dormindo em seus berços. Eles haviam recebido alta 2 semanas antes e estavam ficando mais fortes a cada dia, saudáveis e bonitos. Ela os chamou de Emma, Noah e Lily, 3 anjinhos pelos quais ela quase pagou com a vida. Ao lado dos berços, havia malas já arrumadas. Ela havia decidido partir, não porque não fosse grata a Marcus, não porque tivesse medo dele, mas porque não queria se tornar um fardo. Ela tinha seus filhos de volta. Ela tinha recebido uma indenização do processo judicial. Ela poderia recomeçar em algum lugar longe de Manhattan, longe das memórias dolorosas, longe do submundo ao qual Marcus pertencia. Você ia embora sem se despedir. A voz baixa veio da porta. Vivian se virou e viu Marcus encostado na moldura, com os olhos cinzentos fixos nela com algo que ela não conseguia decifrar. Eu ia escrever uma carta, disse ela suavemente. Não sabia o que dizer cara a cara. Marcus entrou no quarto e parou a alguns metros de distância. Então deixe-me falar primeiro, disse ele. Ela olhou para ele e esperou. Marcus respirou fundo lentamente. Não era algo a que ele estivesse acostumado. Falar sobre sentimentos, sobre o passado, sobre feridas que não haviam cicatrizado. Mas se não falasse agora, sabia que a perderia para sempre. Você sabe sobre Daniel, ele começou, com a voz mais baixa do que o normal. Meu irmão, aquele que morreu porque Preston nos traiu há 8 anos. Vivian assentiu. Ela se lembrava. Nunca esqueceria. Daniel era a única pessoa na minha família que ainda acreditava em algo bom. Marcus continuou. Meu pai me ensinou a matar antes de me ensinar a amar. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, mas Daniel era diferente. Ele tinha um coração puro. Ele acreditava que eu poderia me tornar alguém melhor. Ele fez uma pausa, cerrando os dentes. Quando Daniel morreu, a melhor parte de mim morreu com ele. Jurei que me vingaria de Preston. Esperei 8 anos. E quando você desmaiou na minha frente naquela noite, quando descobri que era a esposa dele, ele encontrou os olhos de Vivian. Achei que era uma oportunidade. Salvar você, proteger você, usar você como uma peça no tabuleiro para destruir Preston. Esse foi meu primeiro pensamento. Não vou negar. Vivian sentiu o coração apertar. Ela suspeitava disso, mas ouvir Marcus dizer ainda doía. Mas então tudo mudou, disse Marcus, suavizando a voz. Você não era uma peça. Você era a mulher mais forte que eu já conheci. Você sabia quem eu era, o que eu fazia, quanto sangue havia nas minhas mãos. E você não fugiu. Você não me julgou. Você perguntou se eu estava ferido. Ele deu um passo à frente. Você olhou para a escuridão dentro de mim e não teve medo. Você viu o monstro e ficou. Você me deu algo que ninguém me deu desde que Daniel morreu. O quê? Vivian sussurrou. Uma razão para me tornar melhor. O silêncio tomou conta do lugar. Marcus levantou a mão e acariciou sua bochecha, enxugando uma lágrima que ela nem percebera que estava lá. Eu não te mereço, ele disse. Eu sei disso. Minhas mãos estão manchadas. Minha alma está sombria. Mas se você me der uma chance, passarei o resto da minha vida protegendo você e as crianças. Não por causa do ódio por Preston, mas porque ele parou como se a próxima palavra fosse difícil demais de dizer. Porque eu te amo. Vivian olhou para ele. Olhou nos olhos cinzentos que antes eram gelados, agora ardendo com um fogo mais suave. Olhou para o rosto de um chefe da máfia parado diante dela, sem armadura, sem armas, apenas com o coração nu esperando por seu julgamento. Ela pensou em Preston, que havia dito, eu te amo, com palavras melosas enquanto escondia uma faca nas costas. Pensou em Marcus, que nunca dizia frases bonitas, mas havia permanecido ao seu lado em todas as tempestades. Colocou a mão no peito dele, onde o coração batia forte sob a camisa. Você acha que é a escuridão, ela sussurrou. Mas a escuridão não salva pessoas. A escuridão não fica acordada a noite toda ao lado de uma cama de hospital. A escuridão não chora quando eu quase morro em uma mesa de operação. Ela sorriu, com lágrimas ainda caindo. Você é um tipo diferente de luz, Marcus. O tipo de luz que só a escuridão pode criar. Ela ficou na ponta dos pés e deu um beijo suave em sua boca. Eu vou ficar. 1 ano depois, a propriedade em Long Island estava repleta de risadas de crianças. Emma, Noah e Lily já conseguiam engatinhar, balbuciavam seus primeiros sons e estavam aprendendo a ficar em pé com suas perninhas. A casa que antes parecia fria e silenciosa, agora estava cheia de vida, com brinquedos coloridos, belos berços e o cheiro aconchegante de leite todas as manhãs. Vivian estava parada na janela da sala, olhando para o jardim,
onde Marcos estava sentado na grama com as 3 crianças. Emma segurou seu dedo e deu uma risadinha. Noah tentava subir no colo dele. Lily estava deitada contra o peito dele, com os olhos arregalados, olhando para o rosto do homem que ela chamava de papai. Papai. A palavra havia surgido pela primeira vez 2 meses antes, quando Emma apontou para Marcos e balbuciou baba. Marcos congelou no lugar, com os olhos cinzentos brilhando de uma forma que Vivian nunca tinha visto. O chefe da máfia mais poderoso da Costa Leste chorou por causa de um nome dito por uma criança que não era do seu sangue. Vivian sorriu e saiu. Marcos olhou para ela, um sorriso raro aparecendo em sua boca. 1 ano atrás, ela não poderia imaginar que aquele rosto pudesse sorrir. 1 ano atrás, ela pensava que sua vida tinha acabado na calçada da Quinta Avenida. Agora ela tinha uma família. Marcos ainda era o chefe. Ele ainda comandava seu império do submundo. Ainda participava de reuniões secretas. Ainda carregava um nome que assustava os inimigos. Mas ele havia mudado. Não havia mais limpezas implacáveis, nem violência sem sentido. Ele estabeleceu novos limites para sua organização. Nada de mulheres e crianças, nada de negócios que destruíssem famílias. Victor disse que você tem uma reunião hoje à noite. Vivian disse enquanto se sentava ao lado dele. Marcos assentiu. Chicago quer renegociar o acordo. Você vai chegar tarde em casa? Ele olhou para ela e depois para as 3 crianças que brincavam. Não, disse ele. Voltarei a tempo para o jantar. Victor saiu pela porta dos fundos, com o rosto frio como sempre, mas Vivian notou o canto da boca dele se levantar levemente quando ele olhou para as crianças. Chefe, há um problema no Brooklyn, Victor relatou. Marcos levantou-se. Mas antes de sair, ele se abaixou e beijou cada criança na testa. Depois beijou Vivian na boca. Eu volto, disse ele. Vivian o viu se afastar, sua figura alta desaparecendo além do portão. Ela sabia quem ele era. Sabia como seu mundo era perigoso. Mas também sabia que, por baixo da escuridão, havia um coração que havia aprendido a amar. Naquela noite, Marcos chegou a casa a tempo do jantar, tal como tinha prometido. Sentaram-se à mesa, as 3 crianças nas suas cadeiras altas, Vivian e Marcos frente a frente. Uma refeição familiar normal, algo que Vivian outrora acreditara que nunca teria. Depois do jantar, quando as 3 crianças estavam a dormir, Marcos ficou junto à janela, a olhar para o mar. Vivian aproximou-se e encostou a cabeça ao ombro dele. Em que você está pensando? Ela perguntou. Marcos ficou em silêncio por um momento. Estou pensando em Daniel, disse ele. No que ele diria se pudesse me ver agora. O que ele diria? Marcos sorriu, seus olhos cinzentos gentis. Ele diria que finalmente encontrei algo que vale a pena proteger. Vivian apertou sua mão com mais força. Lá fora, o oceano continuava quebrando em ondas. O submundo ainda estava envolto em escuridão. Mas dentro dessa propriedade havia uma família. Havia amor. Havia luz. A escuridão não desapareceu. Ela apenas encontrou algo que valia a pena proteger. Esta história é a prova de que, por mais sombria que a vida se torne, ainda é possível encontrar luz. Que mesmo as feridas mais profundas podem ser curadas pelo amor e pela sinceridade. Às vezes, aqueles que nos salvam não são anjos, mas pessoas que carregam sua própria escuridão e ainda assim escolhem ficar ao nosso lado quando o mundo inteiro se afasta. Lembre-se de que o valor de uma pessoa não é definido pelo passado que carrega, mas pelo que escolhe fazer com o futuro. Se esta história tocou seu coração, clique no botão inscrever-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com as pessoas que você ama, para que tenhamos mais motivação para trazer histórias significativas todos os dias. Como essa história fez você se sentir? Você já teve um momento em que sentiu que tudo estava desmoronando, mas acabou encontrando algo milagroso que nunca esperava? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir as histórias e os sentimentos do fundo do seu coração. Desejamos a todos que assistem a este vídeo saúde abundante, uma vida alegre e uma alma tranquila todos os dias. Obrigado por estar aqui conosco. Até mais e nos vemos no próximo vídeo.